Boa noite, pessoal. Antes da gente terminar a resolução 2227, que é uma resolução bem grande, né? E nós chegamos mais ou menos na metade dela, ainda falta um pedação, que eu ainda vou gravar pelo menos mais um trecho hoje. Mas antes eu resolvi pegar a resolução seguinte, que é a 2331, tá? Que disciplina o procedimento preparatório eleitoral no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu resolvi pegar porque ela é bem curtinha e a gente vai poder ler inteira, rapidinho, e vai observar que, assim, de cara, vou ser sincero, quando eu falei, vou procurar uma resolução sobre direito eleitoral nessa prova, sabe, não tem a menor chance de cair, e talvez não tenha mesmo, eu acho até que não tem. Mas vocês vão ver como nas resoluções o linguajar, os termos que são usados, procedimento preparatório, requisição, inquérito civil, ações, etc. Todo esse linguajar que gira em torno do Ministério Público, do Rio de Janeiro no caso, mas vale para qualquer Ministério Público, ele está presente também. Então vamos fazer a leitura dela, tá? Não demora. Ela disciplina o procedimento preparatório eleitoral, né? A gente estava antes num outro tipo de procedimento preparatório, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio. O PGJ do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais, devemos considerando, né, que não tem tanta importância, considerando a interpretação dispensada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a resolução GPGJ 2331, de 5 de março, disciplina o processo preparatório eleitoral no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Procurador-Geral de Justiça do Estado, no uso das atribuições legais, certo? Aí, mais uma vez, considerando a interpretação dispensada pelo egrégio Superior Tribunal Eleitoral no artigo 105A da Lei 9504, que é a Lei das Eleições. E aí eu puxei esse artigo. O 105A da Lei das Eleições diz o seguinte: em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 7347. Que lei é essa? É a Lei da Ação Civil Pública, é a LACP, entendeu? A Lei da Ação Civil Pública é muito importante, então saber que em matéria eleitoral ela não se aplica, isso é importante, isso pode ser objeto de questão. Uma questão muito bem elaborada, né? Se o cara tiver muito inspirado aí, eu acho que poderia, certo? E aí eu botei no PDF, esse PDF eu libero para vocês, acho que hoje mesmo, dessa resolução, certo? Porque ela é bem curta. E aí eu pus anotações a respeito da Lei de Ação Civil Pública, só para norteá-los, entendeu? Vocês não precisam estudar essa lei, mas precisam saber para que ela serve, e está lá na Constituição, que qualquer um pode mover ação pública em face da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, meio ambiente, etc., certo? E tem lá algumas pequenas condições. Como a Constituição só dá regras gerais, existe a Lei 7347 que disciplina a ação civil pública. Essa lei não cai para a gente. Por isso que eu só coloquei no PDF algumas anotações sobre elas, que eu não vou ler agora, vou deixar para você ler quando você tiver com o PDF que eu vou entregar no canal, no link. Também considerando que a apuração das infrações eleitorais de natureza não criminal exige o estabelecimento de requisitos procedimentais mínimos de modo a assegurar o respeito aos direitos individuais e o desenvolvimento do controle interno, considerando que a disciplina dos procedimentos internos é projeção da autonomia constitucional assegurada a cada ramo do Ministério Público, devendo ser veiculada por ato normativo editado pelo chefe institucional, considerando que enquanto não sobrevier lei prevendo a possibilidade de revisão dos arquivamentos realizados, devem prevalecer em sua integridade os juízos valorativos realizados pelos promotores de justiça com sectário lógico de independência funcional, né? Isso caracteriza, né, essa prerrogativa do promotor de justiça, né, que vai atuar, né, na primeira instância eleitoral, consectário, é uma consequência lógica da independência funcional, que é um dos princípios institucionais do Ministério Público. E considerando que consta o procedimento do MPRJ de 2019, tem um número de ordem, é um procedimento que não nos interessa.
Eu queria só lembrar o seguinte, eu falei uma bobagem em algum dos vídeos anteriores, agora vai ser difícil eu lembrar. É possível que mais na frente eu tenha tempo de revisar e botar lá legendas retificando, que não havia Ministério Público Eleitoral. Realmente não existe a instituição Ministério Público Eleitoral, como, sabe, embora exista a Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral ele funciona de maneira transitória, mas ele existe, não posso dizer que não existe. E ele atua, né, em períodos de eleição, dentro dos prazos eleitorais que não nos interessam. Seria para a prova do TSE, enfim. Artigo 1 da resolução. Os promotores de justiça, no exercício da função eleitoral, podem instaurar procedimento preparatório eleitoral, PPE, visando a colheita dos subsídios necessários à adoção das medidas cabíveis em relação às infrações eleitorais de natureza não criminal, certo? Então são crimes mais voltados à esfera civil. Parágrafo único. O procedimento preparatório eleitoral, que eu vou chamar de PPE, de agora em diante, não constitui condição de procedibilidade para juizamento das ações inseridas na esfera de atribuições dos promotores eleitorais. Ou seja, não é necessário o PPE para que sejam ajuizadas outras ações, certo? Ele é dispensável, ele pode existir, mas o Ministério Público Eleitoral pode, o promotor eleitoral, mover uma ação sem que haja o PPE. Artigo 2. O PPE será instaurado de ofício, no inciso 1º, certo? E no inciso 2º, mediante notícia de fato ou representação de qualquer interessado. Está vendo? A gente está vendo notícia de fato de novo. Já 2 resoluções, se eu não me engano. Parágrafo 1º. A representação deverá conter os seguintes requisitos: nome, qualificação e endereço do representante e, se possível, do autor do fato. 2. Descrição do fato objetivo da investigação. Trata-se de um processo de preparação, então ele tem que ter a descrição do fato, do objeto. 3. Inciso 3º. Indicação dos meios de prova ou apresentação de informações e documentos pertinentes, se houver. Parágrafo 2º. O representante será instado, se for o caso, a complementar a representação no prazo de 24 horas, suprindo as falhas identificadas pelo promotor eleitoral. Então, eu sou um camarada que veja uma irregularidade que está lá ocorrendo numa eleição municipal, por exemplo, e eu vou lá e apresento notícia de fato. O promotor recebe aquilo ali, mas ele pode me dar um prazo de 24 horas para complementar, porque ele fala, olha, isso aqui só não é suficiente. Eu vou indeferir. Se até 24 horas, contando de agora, você não trouxer mais provas, mais complementos, mais evidências, eu vou arquivar isso, eu vou indeferir e arquivar. Não vai arquivar porque nem vai começar o procedimento, então nem arquivamento vai ter, né? Parágrafo 3º. Em caso de representação oral, o promotor eleitoral a reduzirá a termo, ou seja, vai passar para o papel. Se o cara chegar lá, pode ser que seja um cara analfabeto, por exemplo, né? Ou simplesmente o cara chegou lá e falou, não, escreve aí você, porque minha letra é muito feia. Parágrafo 4º. A notícia de fato ou representação serão autuadas, né? Vão ser transformadas em autos e registradas no Sistema de Controle e Gestão de Procedimentos, MGP, nos termos definidos em ato do Procurador-Geral de Justiça, do chefe do MPRJ. Parágrafo 5º. A notícia de fato ou representação será indeferida liminarmente, né? Provisoriamente, se não preenchidos os requisitos previstos nesta resolução, em razão de falta de atribuição do Ministério Público para apurar o fato. Deixa eu dar um espaço aqui que não tinha, para ir já editando. 3. Quando o fato narrado não constituir infração eleitoral. Então, esse liminar eu acho que é no sentido até de forma sumária, né? Pelo que eu estou entendendo. Porque se no fato narrado não constitui infração, ele simplesmente vai indeferir, liminarmente no sentido de imediatamente, né? Eu achava que essa palavra teria um teor mais de uma decisão liminar no sentido de precária, de provisória, mas não, aí é no sentido de automática. Inciso 4º. Quando o fato narrado em manifestação anônima não estiver minimamente definido, inviabilizando a sua compreensão ou o início da apuração.
Se o cara chega lá e não rima lé com cré, não fala coisa com coisa, como é que você vai transformar aquilo num procedimento preparatório para uma ação, né, eleitoral? Não tem como. Então ele vai ser indeferido de pronto. No inciso 6, quando escoados os prazos de ajuizamento das ações eleitorais de natureza não criminal. Isso provavelmente está previsto na lei eleitoral, tá? Esses prazos. 5. Se o fato já for objeto de procedimento ou ação anterior promovido pelo MP. Aí no parágrafo 6º, o noticiante será cientificado da decisão de deferimento, preferencialmente pelos meios eletrônicos adotados no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio, no prazo de 5 dias, é bom sempre grifar os prazos, sendo a cientificação facultativa no caso de notícia de fato encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício. Então, quando o cara, como eu já citei o exemplo de uma autoridade pública, né, ela tem que fazer isso de ofício, ela é obrigada a fazer, um cidadão comum não é, mas uma autoridade, um policial ou outra autoridade qualquer que a faça de ofício, né, ela não precisa, né, o parágrafo diz, o noticiante será cientificado da decisão de indeferimento pelos meios eletrônicos, essa resolução é recente de 2020, então já adota meios eletrônicos, no prazo de 5 dias. Porém, se há alguém que faz isso de ofício, também ele não precisa ser avisado, entendeu? Ele fez o papel dele, encaminhou e foi indeferido, ele não precisa nem ficar sabendo, entendeu? Parágrafo 7º, no caso de notícia anônima ou por ser inviável a cientificação do noticiante. Aliás, no caso de notícia anônima ou por ser inviável a cientificação do noticiante, né, não se sabe quem foi, não é anônima, mas não se sabe quem veio com aquela notícia. A promoção de deferimento deve ser afixada na sede da Promotoria de Justiça em que oficia o promotor eleitoral no prazo de 5 dias. Artigo 3º. O promotor eleitoral expedirá a portaria fundamentada na qual indicará o objeto da investigação. E parágrafo único. A portaria será numerada em ordem crescente, a gente já viu isso, renovada anualmente, devidamente registrada em livro próprio e autuada, observados os requisitos legais e também, é bem parecido com o artigo da resolução que nós estamos vendo ainda, a 2.227, né? Inciso 1. Fundamento legal que autoriza a atuação do Ministério Público, a descrição de seu objeto e a justificativa, ainda que sucinta, resumida, né, de necessidade de instauração do procedimento, certo? Essa é a portaria que vai ser numerada em ordem crescente e vai ser publicada nesses termos, né? No inciso 2, a indicação, se possível, das pessoas envolvidas no fato a ser apurado. Então já é necessário, é importante, se possível, dar nome aos bois, né? Inciso 3º, a data e o local da instauração e a determinação das diligências iniciais, se isso não for prejudicial à investigação. Às vezes é melhor não divulgar datas e locais, porque isso, as pessoas envolvidas podem tomar conhecimento disso e se prevenirem, né, evitando serem pegas de surpresa. Inciso 4. A disponibilização da portaria no portal da instituição, se não houver prejuízo para a investigação, a mesma coisa, devendo, para tanto, ser encaminhada cópia ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais via e-mail. O que é o Centro de Apoio Operacional? É um órgão auxiliar do MP. Existe também, em épocas de eleição, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais. Ele é uma extensão do Centro de Apoio Operacional comum, fora de época de eleição. Artigo 4º, permanente, né, vamos dizer assim. O procedimento deverá ser concluído no prazo de 60 dias, então eu grifo aqui, prorrogável, se necessário, por igual prazo. Então, no total de 120, no máximo, cabendo ao órgão de execução declinar os motivos da prorrogação. Então, ele tem que dizer por que está prorrogando. Parágrafo 1º. A motivação referida no caput será precedida de relatório circunstanciado acerca das providências já tomadas e daquelas ainda em curso, certo?
Princípio da motivação, a gente já falou, pressupostos fáticos e pressupostos de direito. Parágrafo 2º. No período de 90 dias que antecede o pleito, certo? Então grifei. Até 15 dias após a diplomação dos eleitos, aí eu vou grifar até com outra cor aqui, o prazo de 60 dias será reduzido à metade, sendo admissíveis prorrogações sucessivas devidamente fundamentadas. Então, dentro de um período de 90 dias que antecede o pleito, até 15 dias após a diplomação, a gente tem um lapso temporal aí, que eu não sei agora de cabeça exatamente de quanto tempo é, né? Então, a eleição é em outubro, 90 dias, 3 meses antes da eleição, que é em outubro, né? Então, agosto, setembro, outubro. Então, em agosto, até 15 dias após a diplomação, que só ocorre depois de termos um candidato eleito, né? O prazo de 60 dias será reduzido à metade, sendo admissíveis prorrogações sucessivas devidamente fundamentadas, certo? Esse é o prazo, na verdade, de 60 dias, dentro desse lapso temporal de 90 antes do pleito até 15 após a diplomação. Artigo 5º, aplica-se o PPE, o princípio, né, da publicidade dos atos. Mais uma vez, na outra resolução estamos vendo a mesma coisa. Então a gente vai ver que essas resoluções vão dar uma base de como trabalha o Ministério Público de maneira geral. Isso é importante, o cara chegar com essa segurança na prova, até mesmo por uma discursiva, mesmo que um assunto não sugira diretamente, ele pode indiretamente usar isso como argumento, excepcionando-se os casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade, deixa eu corrigir logo a formatação aqui, possa acarretar prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo será motivada. Então, sempre que houver sigilo, a regra é a publicidade, o sigilo é a exceção. Parágrafo 1º do artigo 5º. A publicidade consistirá na publicação da portaria do procedimento do PPR, nos termos do artigo 3º, inciso 4º, conforme vimos lá, a portaria, né, em número de ordem, etc. Inciso 2, na expedição de certidão, a pedido do investigado, de seu advogado, procurador ou representante legal, do Poder Judiciário, do MP ou de terceiro diretamente interessado, certo? Pode haver um pedido de expedição de certidão de algumas dessas pessoas e autoridades, né? Inciso 3º, na concessão de vista dos autos, mediante requerimento fundamentado e por deferimento do promotor eleitoral, ele tem que deferir essas vistas, encarregado do procedimento do PPE, às expensas do requerente somente as pessoas referidas no inciso 2º, que são as que eu acabei de falar, ressalvada, mais uma vez, as hipóteses de sigilo legal ou judicialmente decretado, sem perder o raciocínio de que a gente está falando de como se dará a publicidade. A publicidade se dará, no inciso 3, na concessão de vista dos autos, mediante requerimento fundamentado por deferimento do promotor eleitoral e por deferimento. Tem que ser fundamentado e ele tem que deferir. Encarregado do PPE às expensas do requerente, né? O requerente vai custear aquilo ali e somente as pessoas do inciso 2º. Então eu vou grifar aqui o inciso 2º, que é o investigado, seu advogado, procurador ou representante legal, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de terceiro diretamente interessado. Só essas pessoas podem pedir vista dos autos. Parágrafo 2º, falando de publicidade ainda. É prerrogativa do promotor eleitoral responsável pela condução do PPE, quando o caso exigir, mediante decisão fundamentada, decretar sigilo das investigações, garantindo ao investigado a obtenção por cópia autenticada de depoimento que tenha prestado e dos atos de que tenha pessoalmente participado, né? É mitigada a publicidade, mas a quem está sendo investigado não, ele não pode ser secretamente investigado nesse tipo de ação. Artigo 6º. Poderá o membro do MP, na condução das investigações, sem prejuízo de outras providências inerentes às suas atribuições funcionais previstas em lei. 1. Poderá o membro do MP notificar testemunhas, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridade da administração pública direta e indireta,
requisitar informações e documentos a entidades privadas. Deixa eu dar aqui, corrigir a formatação. Inciso 4. Realizar inspeções e diligências investigatórias. Tá? São prerrogativas, voltando aqui, né? Poderá o membro do MP na condução das investigações, né? Sem prejuízo de outras providências, fazer o que esses 4 incisos autorizam. Parágrafo 1º. O prazo fixado para a resposta às requisições do MP eleitoral será de 5 dias úteis a contar do recebimento, salvo em casos de relevância e urgência ou em casos de complementação de informações. Complementação de informações é 24 horas, vocês lembram, né? Nós acabamos de ler. Parágrafo 2º. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as informações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas. Então, vou grifar isso. Respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais ou processuais pertinentes. Isso tem na outra resolução também. Alguns membros não estão sujeitos a esse tipo de requisição para comparecer com antecedência. Eles não têm que seguir esse prazo, eles têm prerrogativas legais para dizer quando eles vão. E pode ser um prazo inferior a esse ou superior a esse, como eu dei exemplo, um ministro de Estado, por exemplo, um secretário de pasta. Parágrafo 3º. A notificação deverá mencionar o fato investigado e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por advogado, né? O notificado em princípio, um suspeito. Artigo 7º. O procedimento será arquivado em razão de não comprovação ou inexistência do fato noticiado, aí é o arquivamento que eu falei, de não constituir o fato infração eleitoral, é bem parecido com o outro artigo. Terceiro, né, inciso, de prova de que o investigado não concorreu para a infração, ou seja, ele não existe autoria, existe o fato, mas não existe autoria. Quarto, da ausência de prova de que o investigado concorreu ou foi beneficiado com a infração. Ou ele não concorreu, ou também não existe prova de que ele foi beneficiado. Parágrafo 1º. O representante ou interessado deverá ser cientificado do arquivamento do PPE, preferencialmente pelos meios eletrônicos adotados no âmbito do MP do RJ, no prazo de 48 horas da decisão, né? Para requerer a reconsideração do arquivamento em igual prazo, tá? Então, é o cara que representou, ele foi indeferido, ele tem 48 horas para recorrer. Se eu não me engano, é quase o mesmo prazo da outra, sabe? São esses detalhes que a gente tem que ficar atento e entender o modus operandi do Ministério Público. Parágrafo 2º. Inviável a cientificação na forma referida no parágrafo 1º, ou em caso de desconhecimento ou não identificação do representante, deve a promoção de arquivamento ser afixada na sede da Promotoria de Justiça, em que oficia o promotor eleitoral no prazo de 5 dias. Tá? Autoexplicativo. Parágrafo 3º. No mesmo prazo estabelecido no parágrafo 1º, eu acho que são 48 horas, deve ser anexada a decisão de arquivamento no sistema de registro do MGP. Certo? Artigo 8º, está quase acabando já. Na hipótese de indeferimento da instauração de procedimento preparatório eleitoral ou arquivamento do procedimento, os autos serão acautelados junto às respectivas promotorias eleitorais para posterior remessa à gerência do arquivo, né? Então, na hipótese de indeferimento de instauração ou arquivamento, os autos serão acautelados, eu imagino que sejam juntados, guardados, as respectivas promotorias eleitorais para posterior remessa à gerência de arquivo, que é a gerência de arquivo, onde estão lá os caras que lidam com a arquivologia, vão decidir o que fazer com aquilo, se joga fora, enfim. Aí eles têm os regramentos deles, né? É outra história. Parágrafo único. Tratando-se de notícia de fato encaminhada por meio de sistema de ouvidoria do MP, o indeferimento da instauração de PPE pode ser feito através do próprio sistema. Então, a própria ouvidoria recebe, a própria ouvidoria, através da ouvidoria, pode ser indeferido. Artigo 9º. O desarquivamento do procedimento diante de novas provas ou para investigar fato novo ou relevante poderá ocorrer no prazo máximo de 6 meses após o arquivamento. Então, isso é importante também. Tá? Parágrafo único.
transcorrido o prazo a que se refere o caput, né, que é de 6 meses após o arquivamento, o conhecimento de novas provas exigirá a instauração de novo procedimento que poderá aproveitar os elementos provatórios já existentes. Passou 6 meses, começa tudo do zero, podendo ser aproveitado aquilo que já se tinha registrado. Tá? 10º, os promotores eleitorais, no exercício da função eleitoral, adotarão as providências necessárias para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais, né, adotarão as providências necessárias para que o Centro de Apoio Operacional das PEs receba a cópia da portaria de instauração do procedimento, de indeferimento de plano, da promoção de arquivamento ou desarquivamento e da medida judicial que venha a ser proposta via e-mail, certo? Então, os promotores eleitorais, no exercício da função, adotarão essas providências para que o Centro de Apoio Operacional receba essas cópias. De arquivamento, desarquivamento, vai propor ação, não vai. Qualquer tipo de atitude que for tomada depois da notícia de fato ou da representação. 11. O promotor eleitoral, ao final de sua designação, deve encaminhar todos os procedimentos em andamento diretamente ao seu sucessor por meio do malote institucional e mediante registro prévio do MGP. Lá em cima a gente tem o que é MGP, para quem não lembra mais, cientificando-se o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais. Veja como o Centro de Apoio Operacional atua nesse tipo de procedimento, por meio de e-mail. 12. Os promotores eleitorais deverão promover a adequação dos procedimentos em curso aos termos da presente resolução no prazo de 90 dias a contar de sua entrada em vigor. Isso é um dispositivo transitório, né? 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo PGJ. E 14, esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ou seja, não houve vacatio legis, né? E se vocês não sabem o que é, também não vai cair para essa prova, não, para analista processual pode cair sim, em direito civil. Revogada a resolução GPGJ 1935, ou seja, essa resolução revogou uma outra e entrou em vigor. Certo? 5 de março de 2020, na época, o Procurador-Geral de Justiça do Rio era um cara chamado José Eduardo Ciotola Gussen, só por curiosidade. E acabou a resolução. Falei que a maioria delas é assim, ok? Espero que vocês tirem um proveito disso. Eu vou aqui dar uma editada rapidinha e vou, quando eu subir o vídeo, um pouquinho depois, ou mais tarde, eu vou disponibilizar o link lá para vocês, ok? Então essa resolução a gente já matou, tá? Dei uma olhada nela e eu acho que basta isso. Forte abraço.